Na vasta galeria de personagens do Antigo Testamento, poucos nomes despertam tanto temor e repulsa quanto o de Acabe, o rei de Israel, que ficou marcado na história como um dos mais perversos e rebeldes contra Deus. A sua trajetória, registrada nos livros de 1 Reis e 2 Reis, revela não apenas um governante fraco e manipulado, mas também um homem que levou todo um povo à idolatria e ao pecado. Mas quem foi esse rei? Porque sua história ainda causa espanto até hoje. E o que levou Acabe a se afastar tanto dos caminhos do Senhor, a ponto de provocar a ira divina como poucos antes dele? Neste vídeo, você vai conhecer a chocante história de Acabe, um rei que se aliou a uma mulher cruel, perseguiu profetas, desafiou Deus e terminou sua vida de maneira trágica e vergonhosa. Prepare-se para uma narrativa cheia de drama, traição, confronto espiritual e consequências eternas. Acabe sobe ao trono, um reinado que começa mal. Acabe era filho de Onri, um rei que também não agradou a Deus, mas seu filho conseguiu superar o pai em perversidade. A Bíblia nos diz, em 1 Reis 16:30, que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Essa afirmação já prepara o cenário para um reinado que ficaria marcado pela corrupção espiritual, idolatria e crueldade. Desde o início, Acabe demonstrou completa indiferença à vontade de Deus. Em vez de buscar orientação divina, ele seguiu os caminhos das nações pagãs ao redor. Seu primeiro grande erro foi a aliança conjugal com Jezabel, filha do rei dos Sidônios e adoradora fervorosa de Baal, um falso deus cananeu. Essa união não era apenas um casamento político, era uma porta aberta para a idolatria se infiltrar de forma devastadora em Israel. Jezabel trouxe consigo centenas de profetas de Baal e Azerá, promovendo cultos pagãos, enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. Acabe, como rei, tinha a responsabilidade de liderar o povo com justiça e temor a Deus. No entanto, ele se tornou instrumento da apostasia, permitindo e incentivando práticas abomináveis. O povo de Israel, ao ver o rei se dobrar diante de ídolos, seguiu o mesmo caminho, mergulhando em um período de profunda decadência espiritual. Em vez de ser um exemplo de liderança piedosa, Acabe se mostrou fraco de caráter, facilmente manipulado por Jezabel e guiado por suas próprias ambições. A construção de um templo para Baal em Samaria foi um marco do quanto a idolatria já havia se institucionalizado no Reino do Norte. Este capítulo da história nos revela um princípio fundamental. Quando a liderança se desvia de Deus, o povo sofre as consequências. E com Acabe, essas consequências seriam severas e duradouras. Jezabel, a influência maligna por trás do trono. Se Acabe já era um rei inclinado ao mal, sua união com Jezabel acelerou a ruína espiritual de Israel. Jezabel não era apenas uma esposa autoritária, ela era uma mulher com sede de poder e absolutamente dedicada a Baal. Sua influência sobre Acabe era tão profunda que, em muitos momentos, era ela quem tomava as decisões no reino. A Bíblia apresenta Jezabel como a principal instigadora da perseguição aos profetas do Senhor. Em 1 Reis 18:4, somos informados de que Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Ela promoveu uma verdadeira caça aos servos de Deus, enquanto favorecia os sacerdotes pagãos. Acabe, ao invés de resistir, compactuava com tudo isso. Foi nesse cenário caótico que surgiu Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Sua missão era clara: confrontar o pecado, denunciar a idolatria e chamar o povo de volta ao Senhor. O confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo foi o momento mais dramático dessa luta espiritual. Jezabel, ao saber da derrota dos profetas de Baal e da demonstração poderosa do Deus de Israel no Monte Carmelo, jurou matar Elias, obrigando o profeta a fugir para salvar sua vida.
Essa mulher, movida por ódio e arrogância, não aceitava ser contrariada. A influência de Jezabel ilustra um princípio bíblico alarmante. O pecado se multiplica quando líderes se unem a conselheiros malignos. Acabe, ao permitir que sua esposa governasse com mão de ferro, perdeu completamente a direção espiritual. Jezabel não apenas liderava cultos idólatras, mas implantou um sistema religioso corrupto e agressivo. A aliança entre Acabe e Jezabel transformou o reino de Israel em uma nação dominada pelo medo, pela idolatria e pela injustiça. Qualquer um que ousasse se opor ao sistema era silenciado. Essa parte da história mostra que a influência de uma pessoa pode corromper completamente uma nação, especialmente quando essa pessoa está ao lado de um líder fraco e sem princípios. Acabe deveria ter protegido Israel do mal, mas ao contrário, entregou o trono e o altar à perversidade. A vine de Nabote, o preço da injustiça. Um dos episódios mais sombrios da vida de Acabe é, sem dúvida, a história da vinha de Nabote, registrada em 1 Reis 21. Essa passagem revela a profundidade da corrupção e da injustiça que reinavam sob o governo de Acabe e Jezabel. Tudo começa com um desejo aparentemente simples. Acabe queria a vinha de Nabote, um homem de Jezreel, vizinha ao seu palácio. Ele queria transformá-la em uma horta por ser próxima de sua casa. Acabe ofereceu dinheiro ou outra terra em troca, mas Nabote recusou. Segundo a lei de Israel, a herança familiar não podia ser vendida, e Nabote estava apenas obedecendo à lei de Deus. A recusa de Nabote foi suficiente para lançar Acabe em uma crise infantil. A Bíblia relata que ele ficou irado, deitado em sua cama, com o rosto virado, sem querer comer. Um rei agindo como uma criança mimada. Jezabel, ao ver a cena, zombou de sua fraqueza e prometeu resolver o problema. Foi então que Jezabel arquitetou um plano maligno e cruel. Usando o selo real de Acabe, escreveu cartas aos líderes da cidade, ordenando que acusassem Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Com base nessas falsas acusações, Nabote foi apedrejado até a morte. Com Nabote morto, Jezabel informou a Acabe que ele podia tomar posse da vinha. E Acabe, sem remorso algum, desceu até Jezreel e tomou para si aquilo que havia sido adquirido por meio de assassinato e mentira. Essa cena é chocante, pois mostra o quanto Acabe estava espiritualmente cego e moralmente corrompido. Ele não apenas permitiu, mas se beneficiou diretamente de uma injustiça brutal. O rei de Israel, que deveria proteger os fracos e garantir a justiça, tornou-se cúmplice do sangue inocente. Mas Deus viu tudo, e é nesse momento que o profeta Elias reaparece na história. Deus envia Elias para confrontar Acabe, e a mensagem é severa. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. 1 Reis 21, 19. Acabe, ao ouvir a condenação, rasga suas vestes, jejua e se humilha, o que adia parcialmente o juízo divino, mas o veredito já havia sido selado. Jezabel também foi condenada, e Deus declarou que os cães comeriam seu corpo nos muros de Jezreel, uma profecia que se cumpriria anos depois de maneira horrenda. Essa parte da história mostra que Deus não se cala diante da injustiça e que nenhum poder terreno pode escapar de sua justiça eterna. Acabe plantou morte e colheu juízo. A vinha de Nabote se tornou o símbolo da decadência de um rei que escolheu o mal, mesmo tendo sido confrontado pela verdade. Elias versus Acabe, o confronto com o profeta do fogo. O reinado de Acabe ficou marcado não apenas por sua idolatria e injustiça, mas também pelos intensos confrontos com o profeta Elias, um dos maiores nomes da história profética de Israel. Entre todos os episódios, nenhum foi tão dramático quanto o acontecido no Monte Carmelo.
Em 1 Reis 18, após 3 anos de seca, consequência direta do juízo de Deus, Elias surge para desafiar diretamente o rei Acabe e os profetas de Baal. Acabe, ao ver Elias, ousa chamá-lo de perturbador de Israel. Mas Elias responde com ousadia, dizendo que quem estava perturbando a nação era o próprio Acabe, por abandonar os mandamentos do Senhor. Elias então propõe um desafio que se tornaria lendário, um duelo entre os profetas de Baal e o único profeta de Deus que ainda restava. O povo deveria ver com os próprios olhos quem era o verdadeiro Deus. O palco do confronto foi o Monte Carmelo. Elias convoca todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá. O desafio era simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo no altar. O Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, dançando e se cortando com facas em um frenesi pagão. Mas nada aconteceu. Nenhum fogo, nenhuma resposta. Quando chegou a vez de Elias, ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, colocou lenha, cortou o novilho e ainda mandou jogar 12 jarras de água sobre tudo, encharcando o altar. Era um gesto simbólico de confiança absoluta. Então Elias orou com simplicidade: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique sabido que Tu és Deus em Israel. 1 Reis 18:36. E o fogo do céu caiu com poder, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água da vala. O povo caiu com o rosto em terra e exclamou: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e mortos, eliminando naquele momento a liderança da falsa religião que Acabe e Jezabel haviam instituído. Foi uma vitória de Deus sobre a idolatria e uma humilhação pública de Acabe. Por um breve momento, parecia que a verdade prevaleceria no coração de Israel. Mas Acabe, mesmo diante de tudo isso, não se arrependeu de seus pecados. Ele voltou para Jezabel, que, enfurecida com o ocorrido, jurou matar Elias. O ciclo do mal continuava. Este capítulo mostra que, mesmo diante de milagres e sinais poderosos, um coração endurecido pode permanecer rebelde. Acabe viu o fogo do céu cair, mas não permitiu que o fogo de Deus queimasse o orgulho em seu coração. A vingança por Nabote, quando o rei rouba e Deus responde. A perversidade de Acabe alcança um novo patamar em uma das histórias mais chocantes do Antigo Testamento, o episódio da vinha de Nabote, narrado em 1 Reis 21. Nabote era um homem simples, dono de uma vinha localizada próxima ao palácio de Acabe, em Jezreel. Acabe desejava aquela terra para transformá-la em horta, então propôs comprá-la ou trocá-la por uma propriedade melhor. Mas Nabote recusou. Ele explicou que aquela vinha era herança de seus antepassados e pela lei de Deus não podia ser vendida. Diante da recusa, Acabe ficou deprimido como uma criança mimada. Foi para o palácio, virou o rosto para a parede, recusou comida e se entregou à autopiedade. Jezabel, sua esposa, ao vê-lo naquele estado, decidiu tomar a situação nas próprias mãos. Ela escreveu cartas em nome do rei, mandando que líderes da cidade de Nabote acusassem falsamente o homem de blasfêmia contra Deus e contra o rei. 2 homens inúteis foram contratados para testemunhar falsamente. Como resultado, Nabote foi apedrejado até a morte. Assim que soube da execução, Jezabel foi até Acabe e disse: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote. Ele já está morto. Acabe imediatamente foi à vinha para tomá-la como sua. A insensibilidade é assustadora.
O rei nem sequer demonstrou remorso pela morte injusta de um inocente. Mas Deus não deixou esse ato sem resposta. O profeta Elias, mais uma vez, entra em cena. Ele encontra Acabe na vinha que havia sido roubada e declara uma das profecias mais severas da Bíblia. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. 1 Reis 21:19. E mais, Elias profetizou a destruição total da casa de Acabe e o fim trágico de Jezabel, que seria devorada pelos cães junto ao muro de Jezreel. Foi um anúncio terrível, carregado de justiça divina. Curiosamente, após ouvir a profecia, Acabe se humilhou diante de Deus. Ele rasgou suas roupas, vestiu pano de saco e jejuou. Por causa dessa atitude, Deus adiou o castigo total para os dias de seu filho, mas a sentença estava lançada. O trono de Acabe havia sido pesado e achado em falta. Essa história revela o lado sombrio de Acabe, um homem que, embora tivesse autoridade e poder, permitia que sua esposa manipulasse tudo, cometesse injustiças brutais e ainda colhia os benefícios disso sem protestar. A fraqueza moral de Acabe custou a vida de um homem inocente e atraiu o juízo de Deus. O começo do fim, a guerra fatal de Acabe. Após o episódio trágico envolvendo Nabote, a profecia de Elias ficou no ar como uma espada sobre a cabeça de Acabe. Ele até tentou se humilhar, mas a essência do rei não mudou. Ele ainda era guiado por interesses pessoais, alianças perigosas e decisões políticas que desconsideravam a vontade de Deus. O cenário do fim começa a se desenhar em 1 Reis 22. Acabe resolve retomar a cidade de Ramote-Gileade, que estava sob domínio sírio. Para isso, ele busca a ajuda de Josafá, rei de Judá, seu genro e um homem temente a Deus. Josafá concorda com a aliança, mas impõe uma condição: consultar a vontade do Senhor antes da batalha. Acabe reúne cerca de 400 falsos profetas, todos dizendo exatamente o que o rei queria ouvir. Vai, porque Deus te dará vitória. Mas Josafá sente que algo está errado. Ele pergunta se não existe um profeta verdadeiro do Senhor disponível. Acabe então menciona Micaías, mas com desprezo. Ainda há um homem por quem se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. 1 Reis 22:8. Mesmo a contragosto, Acabe manda chamar Micaías. E como esperado, o profeta do Senhor diz a verdade: Israel será derrotado, e Acabe morrerá na batalha. Micaías até revela uma visão chocante. Ele viu um espírito de mentira sendo colocado na boca dos falsos profetas para enganar o rei e levá-lo à destruição. Indignado, Acabe manda prender Micaías até que ele volte em paz. O profeta responde com firmeza: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Acabe, no entanto, ignora o alerta, mas em um gesto covarde, decide ir à batalha disfarçado, enquanto Josafá permanece com vestes reais. O plano era simples: enganar os inimigos e se proteger da morte. Mas não se engana a Deus. Durante o combate, um soldado sírio atira uma flecha ao acaso, sem saber em quem estava mirando. A flecha acerta exatamente entre as juntas da armadura de Acabe. Ferido mortalmente, ele pede para ser retirado do campo de batalha. Morre ao entardecer e seu sangue escorre na carruagem. Depois da batalha, lavaram a carruagem no tanque de Samaria, e os cães lamberam seu sangue, assim como Deus havia dito por meio de Elias. A profecia se cumpriu com exatidão assustadora. O fim de Acabe é trágico. Ele tentou driblar a vontade divina, mascarar sua identidade e fugir do juízo, mas a justiça de Deus não falha. A morte do rei não foi apenas o resultado de uma guerra. Foi o cumprimento de uma sentença divina contra anos de idolatria, injustiça e rebeldia.
Jezabel, a queda da rainha sombria. Se o fim de Acabe foi trágico, o de Jezabel foi ainda mais dramático e simbólico. Após a morte de seu marido, Jezabel continuou exercendo sua influência maligna por meio de seu filho Jorão, que assumiu o trono de Israel. A dinastia de Acabe ainda resistia, mas a profecia de Elias estava viva, aguardando o tempo certo para se cumprir. Deus havia determinado o fim da casa de Acabe, e para isso levantou um novo instrumento, Jeú, comandante do exército de Israel. Em 2 Reis 9, o profeta Eliseu envia um dos discípulos dos profetas para ungir Jeú como rei com uma missão clara: executar o juízo de Deus sobre a casa de Acabe e Jezabel. Jeú não perde tempo. Ele marcha para Jezreel, onde Jorão, filho de Acabe, estava recuperando-se de feridas de guerra. Ao vê-lo se aproximando, Jorão manda perguntar: "É de paz, Jeú?" E Jeú responde com uma acusação que ecoa o juízo divino: "Que paz, enquanto há tantas prostituições e feitiçarias de tua mãe Jezabel?" 2 Reis 9:22. Jeú então mata Jorão e se dirige ao palácio de Jezabel para cumprir a profecia que havia sido anunciada muitos anos antes. Jezabel, mesmo diante da morte iminente, mantém sua altivez. Ela se enfeita, pinta os olhos, arruma o cabelo e vai à janela, tentando usar sua aparência e sua pose de rainha como arma final. Com sarcasmo, ela grita: "Teve pai Zinri, que matou seu senhor?" 2 Reis 9:31. Ela faz referência a um traidor anterior tentando desmoralizar Jeú, mas ele não hesita. Grita aos eunucos que estavam com ela: "Quem está comigo?" 2 ou 3 servos se inclinam e, por ordem de Jeú, lançam Jezabel pela janela. O corpo da rainha cai e se despedaça no chão. Jeú, impassível, entra no palácio para comer e beber, mas depois se lembra dela e ordena que a enterrem, pois ela era filha de rei. Quando os servos vão ao local, não encontram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. Os cães haviam comido o restante do corpo, exatamente como Elias havia profetizado. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre a face do campo. 2 Reis 9, 36, 37. Esse fim grotesco não foi apenas uma punição física. Foi um julgamento público, um símbolo de como a soberba, a idolatria e o desprezo por Deus conduzem à destruição completa. Com a morte de Jezabel, a casa de Acabe foi completamente eliminada, cumprindo tudo o que Deus havia dito por meio de Elias. A justiça divina, embora tardia aos olhos humanos, foi precisa, detalhada e inevitável. O legado de Acabe. Lições de um rei que escolheu a escuridão. A história de Acabe e Jezabel é uma das mais sombrias e impactantes da Bíblia. Mais do que uma simples narrativa sobre reis e profetas, trata-se de um relato profundamente espiritual, que revela o que acontece quando se despreza a palavra de Deus, se rejeita a verdade e se abraça o pecado como estilo de vida. Acabe começou com grande potencial. Ele herdou um reino forte, teve acesso aos profetas de Deus, como Elias, e foi advertido várias vezes. Mas, repetidamente, escolheu o caminho da rebelião, da idolatria e da covardia espiritual. Pior ainda, permitiu-se ser manipulado por Jezabel, uma mulher astuta, dominadora e inimiga declarada do Deus de Israel. O resultado foi desastroso. Acabe não apenas se destruiu, como também contaminou toda uma geração. Sua linhagem foi completamente eliminada. Seu nome, que poderia ter sido lembrado com honra, tornou-se símbolo de vergonha, decadência e julgamento. A Bíblia não silencia diante da queda de homens poderosos. Ela expõe suas falhas com clareza para nos ensinar que ninguém está acima da justiça divina. Reis, profetas ou plebeus, todos colherão aquilo que semearem. Mas mesmo nesse cenário sombrio,
à luz. No meio da desgraça, Deus levantou profetas, como Elias e Eliseu, que foram vozes de coragem e esperança. Homens que não se curvaram diante de reis corruptos, que enfrentaram o medo e o poder humano, sustentados apenas pela autoridade de Deus. Essa é a lição central que tiramos da história de Acabe. Não importa o quanto o mal pareça forte, Deus sempre tem a última palavra. E também aprendemos que a vida é feita de escolhas. Acabe teve muitas oportunidades para se arrepender, mas ele desprezou a verdade até o fim. Em contraste, até mesmo povos ímpios, como os ninivitas, se arrependeram e foram poupados. O problema de Acabe nunca foi falta de aviso. Foi a resistência obstinada ao arrependimento. O mesmo vale para nós. Todos os dias, enfrentamos a decisão de ouvir a voz de Deus ou seguir os desejos do coração. Podemos caminhar pela luz ou escolher a escuridão. Acabe escolheu o mal e colheu juízo. Que a sua história sirva de alerta, não como uma simples tragédia antiga, mas como uma advertência atual sobre o perigo da rebeldia, da idolatria e da insensibilidade espiritual. A história de Acabe é chocante, perturbadora e profundamente real. Um rei que poderia ter escrito um capítulo glorioso na história de Israel, mas preferiu viver longe de Deus. Sua queda nos lembra que nenhum poder humano é eterno e que a justiça divina nunca falha. Se esse vídeo tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que o mal pode até prosperar por um tempo, mas o juízo de Deus é certo. Curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios e comente aqui embaixo o que mais te impactou na história de Acabe. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história surpreendente da Bíblia. Até lá e que Deus te abençoe.